campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Seara dos Médiuns, né? Pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia do nosso saudoso, querido Chico Xavier. Saúdo, trabalhadores, irmãos, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando todas as manhãs o programa Reflexões do nosso canal. Continue acessando. Hoje, queridos, nós vamos ler o capítulo 29, que tem o título Aviso, Chegada e Entendimento. Numa reunião pública, 25 de abril de 1960. Vamos ver o que diz no Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns. No item 160, do capítulo 14, na parte 2ª, o título é Dos Médiuns. O título é Dos Médiuns de Efeito Físico, o 160. Os médiuns de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos e etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais rara ainda são capazes de produzir os grandes efeitos, tais como suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância, embora não demos importância capital a esses fenômenos. Recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro. Bem interessante, né? Antigamente era muito comum acontecer, né? Hoje em dia, mais são a escrita, né? A psicofonia. Mas vamos lá. Aviso, chegada e entendimento. Emmanuel nos diz: a intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas a definir-se em 3 períodos essenciais, aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrei Jackson Davis, que são os antecedentes da mediunidade, da doutrina, né? Surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, assim como na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento.
Exatamente. Em 1848, no vilarejo de Adesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente a porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona. Entre a menina Kate e o espírito Charles Rosmar, baseando-se em pancadas, os rudimentos da linguagem primitiva entre os dois planos. Desde então, apesar das dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no ciclo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. As famosas irmãs Fox, né? A partir daí, depois, né, as mesas girantes, né? Através delas aconteceu esse fenômeno também em casa, né? Vamos lá. Os fenômenos físicos por Daniel Douglas Homen. Muito interessante a história do Daniel. O Daniel tinha uma mediunidade de levitação e ele, às vezes, estava no andar de cima, levantava, saía pela janela, descia, subia a escada e aparecia na sala novamente. Muito interessante, né? E os irmãos Davenport também. A Florence Cook, ela tinha o dom de materialização. É aquela que foi estudada pelo William Cook, né? E por Eusápia, outra médium maravilhosa. Tanto quanto através de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível, misturam-se os ruídos da opinião. Ouve-se batidas surpreendentes aqui e ali. Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre lábios selados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é encetada por Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta da palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas, como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e espargir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Lindo texto de Emmanuel, né, meus amados? Que título maravilhoso! Que título lindo! Aviso, chegada e entendimento. Quer dizer, os fenômenos de materialização, de batidas, né, de toques, foi o aviso, né? A chegada da doutrina espírita e agora o entendimento maior dessa doutrina de amor. Porque a doutrina, ela nos esclarece tanto, né? É o fundamento do espírito humano, né?
da nossa caminhada. Então fica aí esse texto lindo. Um grande abraço, até a próxima. Que Deus nos abençoe. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.